aluno, seja bem-vindo à nossa sexta teleaula da disciplina de Bioética e Biossegurança. Eu sou a professora Franciele Midori, eu sou especialista em gerência de serviços de enfermagem e mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. O tema da nossa teleaula de hoje será sobre gerenciamento de resíduos. Na aula anterior, nós aprendemos então um pouco mais sobre os geradores de resíduos no serviço de saúde. E hoje nós veremos como que nós realizamos esse gerenciamento, como nós realizamos essa gestão de todos os produtos gerados no serviço de saúde. Então, para você, gestor hospitalar, isso é de extrema importância, porque você também irá realizar essa gestão, esse gerenciamento dos resíduos produzidos no local em que você irá trabalhar. Então, é importante eu entender todos os quesitos relacionados a essa temática. Então, para isso, eu convido vocês a nós iniciarmos entendendo um pouco sobre esse gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, entendendo um pouco mais, então, sobre essa resolução da diretoria colegiada, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de número 306, de 7 de dezembro de 2004. Lembra que eu falei na nossa aula anterior sobre essa resolução e que ela realmente organiza, sistematiza as questões referentes aos geradores e ao gerenciamento dos resíduos de serviços da saúde. Essa resolução, então, ela dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, como que eu vou realizar? Então, ele regulamentou como que o gerenciamento de resíduos ele deve acontecer no serviço de saúde. Então, ele é formado por 6 artigos, anexos e apêndices, e ele começou a vigorar em substituição da resolução do RDC 33, de 25 de fevereiro de 2013. Então, este regulamento ele é aplicado, então, para todas as empresas geradoras de resíduos de serviços de saúde. Então, vocês verão muito, quando começarem a estudar em profundidade sobre esse gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, essa sigla RSS para os resíduos de serviços de saúde. Então, o que isso quer dizer, este regulamento? Então, como as empresas que possuem serviços que envolvem o atendimento à saúde humana e também à saúde animal, assim também como os serviços de assistência domiciliar, os laboratórios analíticos de produtos para a saúde, também os necrotérios, as funerárias, as farmácias, as drogarias, como elas irão realizar corretamente o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, isso é de extrema importância que, enquanto gestor, eu entenda essa resolução de número 306 que vai regulamentar, então, como que eu irei realizar esse gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, a partir deste momento, que eu consigo entender, eu tenho também uma outra resolução, que é a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, de número 358 de 2005, que ele vai também dispor sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. Então, como que eu irei tratar? Como será o manejo a esses resíduos gerados em serviços de saúde? E como eu irei realizar essa disposição final? Como que eu irei, então, realizar o transporte, tanto interno como externo, desses tipos de resíduos na saúde? Então, dividido nos grupos de risco A, B, C, D e E, como nós vimos anteriormente. Lembra que nós vimos na aula passada sobre os geradores de resíduos em serviços de saúde, sobre como eles eram classificados nos riscos entre A, B, C, D e E. Então, para cada tipo de grupo, cada grupo que foi subdividido, nós temos um jeito, então, de realizar o transporte, o manejo, como que eu vou
manipular esses tipos de risco e também como que eu vou fazer a disposição final. Então, como que ele será descartado de forma correta. Então, para isso, nós precisamos realmente realizar o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde de uma forma correta, onde eu vou me proteger e vou proteger também o meu colega de trabalho. Então, nós vemos, né, para quem já está na área, quem já trabalha na área da saúde, a gente já verifica, assim, no nosso dia a dia, alguns acidentes relacionados ao descarte incorreto de vários tipos de lixo. Por exemplo, se eu num local, num ambulatório, que tem a aplicação de produtos quimioterápicos, se eu tenho uma disposição final, né, incorreta desse produto, eu posso contaminar tanto o meio ambiente como o meu colega, eu posso trazer vários problemas da saúde para esse meu colega de trabalho, né? Às vezes ele pode ter que trazer uma queimadura em contato com algum quimioterápico, então preciso utilizar os EPIs corretamente, o avental, a máscara, o óculos de proteção, a luva descartável, a luva, né, dependendo do manuseio de tipo de trabalho, eu preciso utilizar uma luva diferente. Então, assim, em diversas situações, nós precisamos ter este cuidado, né, tanto no manejo desses resíduos, como também de como ele será disposto, qual será a sua finalização, sua disposição final. Então, nós precisamos ter estes cuidados. Também temos cuidados relacionados aos pérfuro-cortantes. Quem também trabalha já na área, já vivenciou algum momento, tenho certeza, porque isso realmente e infelizmente é muito comum um acidente com material pérfuro-cortante. Então, nessa resolução, ela traz essas medidas de prevenção, né, para a gente capacitar nossas equipes, para que isso torne realmente algo relevante para a equipe de multidisciplinar, todos os componentes que trabalham na instituição, para realmente prevenir e diminuir esses riscos relacionados ao manejo incorreto, né, desses resíduos nos serviços de saúde. Voltando para o quadro, eu trago para vocês, então, que após nós vermos esses dois tipos de resolução, que elas realmente regulamentam e elas facilitam, então, sistematizando realmente como devem ser realizadas essas medidas, nós temos uma ferramenta gerencial muito importante, né, para os gestores relacionados ao gerenciamento de resíduos, que é o plano para gerenciar os resíduos provenientes do serviço de saúde, também conhecido como PGRSS. Então, vocês, gestores, futuros gestores, verão muito sobre esse plano para gerenciar os resíduos provenientes do serviço de saúde, porque ele é obrigatório em todos os estabelecimentos de saúde. Então, o que seria esse PGRSS? Ele é um documento que contém todos os procedimentos relacionados à gestão, ao planejamento e à implementação de todos esses resíduos provenientes dos serviços de saúde. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo deste plano? Eu não vou fazer esse plano, eu não vou aplicar esse plano na minha instituição sem ter um motivo muito importante. O que ele faz, então? Ele vai minimizar a produção dos resíduos, além de proporcionar também um encaminhamento mais seguro e eficiente aos resíduos gerados, garantindo a todos os trabalhadores a sua proteção, a manutenção da saúde pública e do meio ambiente. Isso é de extrema importância. E ele foi criado a partir da RDC 306 de 2004, que apresenta então, todas as ações relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos, dos resíduos de saúde. É muito importante, então, saber que ele é baseado realmente nessa resolução de 306 de 2004. Tenho certeza que você, em algum momento, vendo os noticiários, já se deparou com alguma notícia de alguma cidade que possui um lixo, né, os lixões, com descarte incorreto de lixo hospitalar.
Isso já aconteceu na cidade onde eu moro, já aconteceu na cidade vizinha, de catadores de lixo que vão até esses locais e encontrar lixo hospitalar, encontrar seringa, encontrar scalp, né, que é o dispositivo intravenoso agulhado, encontrar produtos, por exemplo, algodão, uma gaze, né, uma compressa de gaze com material biológico, com sangue, equipos contendo sangue. Então, assim, existem muitas localidades, muitos municípios que não possuem, né, esse plano, podem até possuir porque realmente é algo relacionado à legislação, que é obrigatório, precisa ter, mas não é colocado em prática, né, não tem um manejo correto, realmente uma empresa responsável para pegar esse lixo hospitalar, esses lixos, dependendo, né, de cada tipo de lixo, né, dos grupos que nós falamos, os geradores de resíduos, ter a sua classificação e também a sua disponibilização para as outras empresas para que seja realizado essa distribuição final correta dos lixos. Então, acabam enchendo uma caçamba de um lixo comum, que nós temos que ter alguns cuidados específicos para esses tipos neste transporte, colocam em caminhões de lixo comum e acabam descartando a céu aberto, em qualquer localidade. E como isso pode trazer prejuízos tanto para o meio ambiente e principalmente para a população em si, que tem esse contato direto com esses resíduos hospitalares. Então, se a gente fazer um exercício e lembrar de algumas situações, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, né, vendo os jornais, né, ou lendo na internet, vocês já se depararam com alguma situação de manejo incorreto, então de distribuição final incorreta dos resíduos hospitalares, de serviços da saúde. Isso também não tem a ver só com as questões de hospital. Às vezes, na atenção básica também, algumas unidades básicas de saúde, eles acabam, então, realizando o descarte incorreto destes lixos. Então, só para a gente trazer uma reflexão para que esse assunto ele realmente seja pertinente para você. Voltando para o quadro, eu trago para vocês também que esse programa, esse plano, né, ele existe uma particularidade para cada grupo de resíduos, apresentando, então, os aspectos relacionados ao como ele será realizado o manejo, como eu vou fazer a segregação, o que seria essa segregação, como eu vou fazer, então, a separação de cada grupo de maneira correta, o acondicionamento, o que seria esse acondicionamento? De como eu irei armazenar após essa segregação. Então, eu tenho um local na minha instituição própria para eu manter estes lixos, ou eu coloco em um quartinho qualquer, que pode ter, tem um fluxo de várias pessoas podem adentrar naquela localidade, ou eu tenho, então, uma segurança, um local que eu consigo acondicionar de maneira correta os meus resíduos. A identificação, então, realmente colocar, né? Vocês viram anteriormente, quando a gente falou nos geradores, que para cada tipo de classificação, né, dos grupos, nós temos um logotipo, né, uma logo para aquele grupo. Então, colocar logo, identificar, escrever que é um resíduo químico, um resíduo infectante, pérfuro cortante. Então, ter realmente essa preocupação na identificação, no transporte interno realmente também da instituição, de como que eu vou levar este grupo, levar este resíduo de um local para o outro, se eu estou tendo as medidas, né, necessárias para que eu não cause nenhum mal para o meu funcionário. O armazenamento temporário, que seria esse armazenamento realmente antes de eu ter o armazenamento final, né, dos meus materiais. É importante também como é realizado este tratamento dos tipos dos resíduos e do armazenamento externo. E o armazenamento externo também, como ele é alocado até a disposição final do resíduo. Então, todas as etapas, desde, né, o manejo, elas estão contempladas no plano, né,
PGRSS, desde o planejamento dos recursos físicos, materiais, o processo também de capacitação dos recursos humanos, que estão direto ou indiretamente envolvidos nas várias etapas, desde o manejo até a sua disposição final deste resíduo. Então, perceba que nesse PGRSS nós temos, então, realmente ele totalmente sistematizado. Então, eu organizo desde o manejo, de como eu vou manipular esses tipos de resíduos, até a sua disposição final. Então, percebam que é algo complexo, né? Quando a gente, antes de estudar, todos esses cuidados que nós devemos ter com os resíduos dos serviços de saúde, parece que é algo simples, né? Eu vou descartar, eu tenho uma empresa e beleza, fechou. Mas, na verdade, não. Nós temos que ter totalmente sistematizado e realmente se preocupar em como será realizado. Por isso que nesse PGRSS, nós temos algumas etapas que nós veremos agora de como que eu vou realizar este plano. Então, quais são os passos para a elaboração do plano para gerenciamento dos resíduos provenientes dos serviços de saúde? Então, o que eu vou fazer? No primeiro passo, eu vou identificar o problema. O que seria, então, essa identificação? Eu vou reconhecer o problema, fazer uma sinalização positiva da administração. Após essa sinalização positiva da administração, da empresa, e assim eu já vou começar a iniciar o processo. Após isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma definição da equipe de trabalho. Então, eu vou escolher um profissional competente e apto para ele ser, então, responsável pela elaboração e também pela implantação do PGRSS. Tá? Então, eu vou escolher um profissional que vai realizar, que ele seja apto, que ele esteja realmente, que ele tenha, né, uma formação e que ele tenha também, seja inscrito no conselho de classe de acordo com a sua profissão. No terceiro passo, eu vou fazer a mobilização da organização. Então, eu vou fazer com que toda a minha organização, toda a empresa que eu trabalho tenha esse envolvimento, né, para a organização e a realização do PGRSS. Com isso, o que eu faço? Eu conscientizo os funcionários sobre realmente esse processo que vai ser iniciado e também conscientizo sobre os resíduos dos serviços de saúde e sobre esse plano que vai ser elaborado. Então, eu preciso ter essa mobilização da organização. Como eu falei anteriormente na importância da capacitação, quando eu começo a mobilizar todos os meus funcionários, isso acaba incluindo eles no processo, eles terão muito mais vontade de realizar, né, os passos, né, que estão dentro do plano para ter um gerenciamento de resíduos apropriado. Então, é importante que seja pertinente realmente para todos os funcionários da instituição. No quarto passo, o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos em saúde. Então, está relacionado realmente com um estudo sobre a situação da empresa com relação a esses resíduos, possibilitando, então, a identificação das condições do estabelecimento, quais são as áreas críticas do local e também o fornecimento de dados necessários para a implantação desse plano de gestão, tá? Então, eu vou fazer realmente esse diagnóstico da situação, lembrando que para cada instituição nós temos as peculiaridades, então eu vou ter que realmente realizar esse plano de acordo com as características da minha empresa. Eu não posso pegar um plano de gerenciamento de resíduos de uma outra instituição e tentar aplicar na minha. Eu não consigo, ela tem que ser própria. Por isso que todos os passos para a elaboração precisam ser respeitados para que realmente esse plano seja efetivo na instituição. O sexto passo, ou digo, o quinto passo é a definição de metas, objetivos, período de implantação e ações básicas. Então, a partir do momento que eu realizo o diagnóstico, agora eu vou estabelecer as metas, os objetivos, em quanto tempo eu vou realizar e quais serão, então, essas ações básicas.
né? Então, o que seria mesmo? Então, ele está relacionado com toda a organização e a sistematização dessas informações e ações, e ele vai ser, então, a base para a implementação do PGRSS. E não se pode esquecer também que a principal finalidade é proporcionar todas as condições necessárias para que haja total segurança no processo do manejo realmente desses resíduos. Então, eu preciso não esquecer dessa finalidade, que é de extrema importância realmente. Então, quando eu falo no 6º passo, é a elaboração realmente do plano, tá? Então, ele deve ser realizado uma hierarquização de todos os problemas. Então, eu vou levantar todos esses problemas, fazer, então, qual é mais, que ele tem uma urgência maior, que eu preciso ter um cuidado maior para que seja realizado, né? Eu tenho que ter este cuidado, né, na sua, de acordo realmente com a gravidade, a urgência de cada situação. Preciso ver também quais são os custos, né, de sua resolução, bem como qual será o prazo e o esforço necessário para que isso aconteça. Então, aqui já é a fase mesmo da elaboração, então, a partir de todos os dados que eu possuo, da definição de metas, objetivos, né, do prazo que eu estipulei, eu vou fazer a elaboração do meu plano. No 7º passo, eu vou fazer o quê? A implementação. Elaborei o plano, agora eu vou implementar. Então, todas as ações para a implementação. Realmente, eu já levantei essas ações e agora eu vou implementar. Então, é muito importante e é indispensável que haja disponibilidade também de recursos financeiros para isso, tá? Porque eu preciso investir um dinheiro também. Eu preciso ter uma equipe técnica capacitada e o comprometimento de todos os funcionários para essa implementação, para que ela seja efetiva. No 8º passo, eu tenho, então, essa avaliação. Após eu implementar, a gente aprende muito isso em gestão, que a gente faz o diagnóstico, a gente elabora, faz metas, define metas, objetivos, a gente elabora, a gente implementa, e após de toda a sua implementação, a gente tem que realmente realizar a avaliação para saber, né, fazer uma avaliação periódica para saber realmente se os resultados eles foram, que são esperados, se esses resultados eles foram atingidos. Então, aqui nós temos algumas etapas que eu passei para vocês deste plano, né, que é todo sistematizado. Então, a gente realiza este plano de uma forma sistematizada para que ele contemple, então, todos os riscos, né, hierarquicamente falando, e que seja trabalhado junto com todos os funcionários, seja implementado e, após isso, seja avaliado para realmente nós termos noção se ele foi efetivo ou não para a nossa instituição. Então, lembrando que a instituição ela deve ter este plano, esse PGRSS, como é muito conhecido, e não posso utilizar um plano de outra instituição e aplicar na minha sem ter as características necessárias. Então, eu tenho que fazer um levantamento para saber realmente o que eu preciso trabalhar na minha instituição. Então, agora nós conhecemos como que é esse plano, como que ele é sistematizado e a sua importância na nossa prática. Agora nós veremos no quadro sobre o manuseio dos resíduos de serviços de saúde. Então, já vimos sobre o plano, sobre esse plano de gerenciamento de resíduos. Agora a gente vai entender um pouco sobre como que ele é manuseado, né? Então, todos os resíduos de serviços da saúde, eles devem ser segregados, ou seja, separados e embalados em sacos ou recipientes próprios, né? Sendo que a capacidade de acondicionamento dos sacos ou recipientes, eles devem ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. O que isso quer dizer? Que, então, para cada tipo de resíduo hospitalar, eu tenho um tipo de saco ou recipiente para que eu embale, né? Para que eu consiga realizar o descarte correto. Mas, dependendo do tipo de material, eu preciso também respeitar algumas normas. Como, por exemplo, a caixa de pérfuro cortante, ela tem um limite que ele não pode passar. Então, eu tenho que ter este cuidado. Se vocês manusearem, verificarem uma caixa de pérfuro,
ela tem até um limite onde é pontilhado, que se eu coloco acima, né, coloco mais pérfuros cortantes acima desta linha, eu posso ter prejuízos para o meu colega de trabalho, para o meu funcionário. Então, eu tenho que respeitar os limites de cada embalagem, de cada saco que eu vou, então, envolver os meus resíduos hospitalares. Assim como, por exemplo, um resíduo que nós utilizamos, o saco branco leitoso, que são para os nossos resíduos infectantes, eu não vou deixar ele até a tampa, onde eu não consigo nem fechar e eu posso extravasar e acontecer outros tipos de acidentes com materiais biológicos também. Então, eu tenho que ter, na verdade, essa noção, essa preocupação em, né, se eu vejo que um lixo está muito cheio, eu vou lá e fecho e já encaminho para o local adequado, né, vejo como que é o protocolo da instituição para realmente realizar este armazenamento correto. Mas nós precisamos realmente ter essas preocupações com relação ao armazenamento desses lixos. Então, voltando para o quadro, temos também que os sacos e recipientes que são pouco resistentes ou estão mal fechados ou ainda muito pesados, eles podem aumentar realmente os riscos de acidentes de trabalho, portanto, os resíduos não podem ultrapassar 2/3 do volume total dos sacos ou recipientes. Então, isso aqui confirma muito do que eu falei anteriormente. E os recipientes que vão receber os sacos, né, as lixeiras, né, os locais que eu irei colocar os sacos apropriados, eles devem ser constituídos de material lavável, resistente à ruptura e ao vazamento. Então, eu não posso comprar um material que ele não tem uma baixa qualidade, porque eu preciso que ele seja resistente, que ele seja lavável, e eles devem possuir uma tampa que contém um sistema de abertura no qual não existe a necessidade de contato manual. Então, geralmente, aquelas lixeiras que tem o pedal, né, com o pé eu consigo apertar e eu não preciso, então, entrar em contato com o recipiente, com o saco ou com o lixo onde eu irei jogar o que eu preciso, tá? Então, é importante, então, não ter esse contato manual para também não diminuir os riscos de contaminação. Os cantos, eles devem ser arredondados, porque os cantos, quando a gente tem aquelas quinas, a gente consegue, elas armazenam mais materiais e é mais difícil, não conseguimos fazer tão facilmente a desinfecção daquele local, né, desse recipiente. Então, é importante que ele tenha esses cantos arredondados para que não tenha a proliferação de bactérias, de materiais naqueles locais. E também resistente ao tombamento, então ele tem que estar bem fixo ao chão para não ter perigo, então, que ocasione este tombamento deste recipiente. Todos os resíduos líquidos, eles precisam ser acondicionados em recipientes próprios, isso é muito importante também, e compatíveis com o líquido que vão armazenar. Eles também devem ser resistentes e rígidos, com tampa rosqueada e vedante, para não ter perigo desse extravasamento. Então, aqui nós estamos falando de resíduos líquidos, eles também necessitam ser acondicionados em locais corretos, é muito importante. E os resíduos pérfuro-cortantes, ou como nós falamos antes, os escarificantes, eles devem ser acondicionados separadamente no local de sua geração imediatamente após o uso. Então, não tem que deixar em bandeja, não tem que deixar em cima da bancada. Nós temos que desprezar ele rapidamente após o uso, para não diminuir realmente esse risco de acidente com material pérfuro-cortante, um acidente biológico. Devem estar em recipiente rígido, estanque, resistente à ruptura e ao vazamento, impermeável, com tampa contendo a simbologia adequada. Um dos recipientes mais utilizados para pérfuro cortante, nós temos então essa caixa que chama de escarpaque em algum local, que é a caixa para pérfuro cortante. Aqui tem esse limite, não sei se dá para vocês verem com propriedade, mas aqui até esse limite que nós podemos colocar realmente o material pérfuro cortante. Após isso, não pode, porque aumenta
o risco de contaminação, de acidente com material perfuro-cortante. Aqui, se vocês verem, ela é toda esquematizada, também tem uma caixa interna para realmente diminuir o risco de, por exemplo, uma seringa com agulha, ela perfurar essa caixa e, com isso, quando eu for manusear essa caixa num local adequado, para que ela não perfure o nosso profissional. Então, é importante também ter essas preocupações. Com relação ao transporte interno de resíduos de serviços da saúde, então, ele diz respeito às transferências, realmente, desses resíduos dos locais em que foram gerados, até um local específico para o seu armazenamento temporário, ou também esse armazenamento externo, tendo como objetivo a disponibilização para a coleta e o transporte externo. Então, lembra que eu falei anteriormente sobre o transporte interno dentro da instituição até o local, para depois ele ser armazenado em algum local, para depois ter o transporte externo para as empresas responsáveis pela finalização desses lixos, desses resíduos. Todos os resíduos eles devem ser transportados através de um equipamento adequado, de acordo com as normas existentes na instituição também, devendo estar em adequado estado de conservação para que não ocorra, então, o caso de vazamentos ou também derramamentos de resíduos durante o transporte. Então, por isso que eu tenho que armazenar de uma forma correta para que esse manejo, para que esse transporte de um lugar para o outro não ocorram acidentes que prejudiquem também os profissionais. Com relação ao transporte externo, então é nessa fase realmente que o processo é visível para o usuário e também para o público em geral, pois os resíduos eles são transportados nos equipamentos de coleta, que são os carros de coleta das empresas responsáveis, em áreas comuns até o caminhão que fará a coleta, então, de todos esses resíduos. Então, nós temos o transporte interno, que acontece dentro da instituição. Então, quando eu falo transporte externo, é esse transporte realmente que nós vemos na comunidade, né? Que a comunidade acaba vendo. Então, quando eu falo em coleta externa, é a remoção dos resíduos de serviços de saúde do abrigo de resíduos. Geralmente, cada instituição ela possui um abrigo próprio para que seja armazenado realmente esses resíduos de serviços de saúde de uma forma correta. Eu não vou colocar eles em um quartinho, em algum local que eu tenho um fluxo grande de pessoas. Eu preciso colocar num abrigo. Geralmente, uma pessoa é responsável, ela é trancada, não é qualquer pessoa que tem o contato e consegue entrar, né, neste local. Então, é importante ter este cuidado também. E até a unidade de tratamento ou disposição final. Então, isso quer dizer a coleta externa, como nós falamos, que é o produto final, então, de todo este processo. É onde que eu tenho a finalização de todas as etapas do meu plano, né? Onde é essa disposição final, a unidade de tratamento do meu resíduo hospitalar. Então, aqui eu trago para vocês alguns riscos de acidente por material descartado. Olha que importante a gente ter, como é importante nós termos o cuidado, né, com o descarte correto. Aqui nós temos um funcionário, né, da coleta de lixo que se perfurou, sorte que ele estava com a luva, mas mesmo assim, às vezes poderia até ter atingido, né, a sua mão, os seus dedos, e ele foi vítima de um acidente por material descartado incorretamente. Olha aqui o caso, novamente, de uma agulha, né, que ela chegou até a entortar e perfurou. A gente tem que pensar de todo o transtorno que isso causa para a pessoa que sofreu o acidente. Então, ela vai ter, dependendo se a gente não sabe quem foi, geralmente, né, quando é descarte, né, incorreto de lixo, a gente não sabe qual era o paciente. Aí, então, ele tem que fazer uma bateria de exames, colher sorologia, tomar medicações fortíssimas para a prevenção do HIV, da hepatite, né, da hepatite B e hepatite C. Aqui eu trago para vocês uma foto de um lixão, né, de um lixo a céu aberto com lixo hospitalar. Então, foi totalmente disposto de uma forma incorreta
a instituição, a prefeitura, o que seja, não sei de que localidade que essa foto pertence, mas de uma maneira totalmente irresponsável, disponibilizou o lixo de uma forma incorreta, né? Esses lixos têm que ter um cuidado especial, existem empresas próprias que são responsáveis, né, para a realização da disposição final desse tipo de lixo, mas não, foi descartado de uma forma totalmente irresponsável no meio ambiente. Muitas pessoas têm contato com esse tipo de material e pode, então, ocasionar muitos riscos para a população. Então, eu trouxe mais ou menos para a gente fazer também esse exercício de conscientização, né? Como isso é presente nos nossos dias de hoje e o que isso ele deve ser mudado realmente. Isso não pode acontecer. Então, temos que ter também alguns cuidados com relação ao veículo coletor. O que deve ser prezado? Pela limpeza sempre no final do turno, então aquele veículo que eu vou transportar internamente, né, o meu material, ou também o veículo que vai conduzir esse lixo hospitalar até a realização do seu produto final. Então eu tenho que ter essa limpeza sempre no final do turno, num processo simultâneo de limpeza e desinfecção, utilizando então jato de água, se possível quente e sob pressão, e lavado somente em locais especializados, tá? Então, eu preciso ter esses cuidados especiais com relação ao meu veículo coletor também. E recomendações para esses veículos, tá? Eu preciso ter alguns cuidados, como possuir superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a higienização, não possibilitar que existam vazamentos de líquidos e ser providos de ventilação adequada. Nos casos em que o carregamento for manual, a altura da carga não pode ser superior a 1,20 m, porque senão eu posso causar, né, acidentes devido a essa coleta manual também. Quando forem utilizados containers, os veículos devem possuir equipamento hidráulico de basculamento. Então, é importante isso também, tá? Para que eu não tenha esse contato com o material até o local. Para o veículo que possua capacidade superior a 1 tonelada, a descarga ela pode ser mecânica, e para veículos com capacidade inferior a 1 tonelada, a descarga pode ser mecânica ou manual. É obrigatório que esteja em local visível no veículo o nome do município, da empresa coletora, a especificação de quais resíduos também estão sendo transportados. Então, em cima de tudo isso que nós vimos, agora a gente vai entender uma situação, conhecer, né, uma situação problema, vendo então a Ana e o Norman. O que traz essa situação problema? Certo dia, né, a Ana é do Conselho Federal de Enfermagem, o Norman do Conselho Federal de Farmácia. Eles foram convidados para uma reunião com o secretário estadual da Saúde. O secretário, então, apresentou a sua grande preocupação com relação aos resíduos dos serviços de saúde e seria necessário tomar várias medidas. E uma delas está relacionada com a conscientização da população quanto a esse problema, principalmente das pessoas que trabalham na área da saúde. E essa campanha, ela seria o quê? Uma campanha de conscientização junto com os seus alunos sobre os cuidados necessários que os profissionais da saúde precisam ter em lugares que produzem resíduos e serviços de saúde. Então, o que deverá conter neste projeto, que será realizado por Ana e o Norman com os alunos? Então, o que precisa ter? Uma redução do uso de recursos, ou seja, tudo que pode ser reutilizado deveria ser reutilizado ou passar por um processo específico de reciclagem, quando necessário, quando isso se enquadrar nas questões referentes à reciclagem, esclarecer aos alunos a importância das etapas relacionadas aos resíduos dos serviços de saúde, né, a geração, o manuseio, o transporte e o descarte, como nós vimos na nossa teleaula de hoje, a sugestão de inclusão nos cursos da área da saúde de uma carga prática maior relacionada às questões de biossegurança. Isso é muito importante e é pouco falado em alguns cursos na área da saúde também. E fazer um mapeamento de todas as cidades do estado e de como está sendo realizada a coleta e o destino final dos resíduos dos serviços de saúde. Assim, os alunos poderão, então, ter este contato direto, essa aproximação com os assuntos referentes
aos resíduos, né, do serviço de saúde, ao descarte correto, todo esse gerenciamento desses resíduos do serviço de saúde, tornar pertinente para que realmente faça sentido para eles. E assim, quando eles forem praticar, foram trabalhar realmente em suas respectivas funções, eles consigam então aplicar da forma correta todo o aprendizado que foi garantido para ele na sua graduação. Então, espero que tenha sido claro para você sobre toda essa parte relacionada ao gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Estou inteiramente à disposição para esclarecer as dúvidas referentes a essa temática. Tenham ótimos estudos e até a nossa próxima teleaula.